A gnose de Wolfgang Schmidt, por Joatas Bello. Wolfgang Schmidt corrobora a visão gnóstica de Jacob Boehme, considerado herege pelos luteranos como um autor de ortodoxia católica. O que esses três gêneros de pensamento da teosofia, da cabala judaica e do misticismo islâmico têm em comum é que seu objeto de observação é o próprio Deus fazendo-se conhecer, segundo Jacob Boehme. Boehme distingue entre o Deus como absoluto, Ungrund, e Deus de modo como ele se revela não apenas à humanidade, mas antes de tudo a si mesmo. Não pode haver, segundo Boehme, ciência do Ungrund enquanto tal. Apenas Deus em sua auto-manifestação pode ser objeto de conhecimento e de adoração. Baseando-se como é razoável que se creia numa experiência mística, Boehme contempla um processo de auto-revelação divina, o qual, em termos teosóficos, dá à luz Deus. Esse eterno nascimento que constitui o tema primordial da teosofia de Boehme. Embora esse nascimento seja supratemporal, Boehme o concebe em termos de um ciclo de 7 etapas que constitui o arquétipo da temporalidade. Como observa Degaia, esse ciclo representa a semana da criação, transportada para um nível de uma origem primordial absoluta. Em termos temporais, pode ser descrito como a subjugação em sucessivas etapas de um caos ou escuridão primordial, a qual Boehme se refere ainda como sendo uma chama escura. As teologias dogmáticas, aponta Degaia, tratam primeiro daquela luz que é sinônimo da perfeição divina. Elas mencionam a escuridão apenas quando fazem referência ao anjo que nela submergiu. Boehme situa a escuridão no princípio. A primeira etapa daquele ciclo cétuplo de manifestação divina é a escuridão. Para que a luz irradie, ela deve romper a escuridão. O nascimento de Deus constitui assim uma vitória, um ato heróico supremo que de fato prefigura a morte e ressurreição de Cristo. Estranho quanto seja dizê-lo, o Deus de Boehme morre antes de nascer, segundo Wolfgang Schmidt, na sabedoria da antiga cosmologia. Ora, a concepção de Boehme é de um Deus que se distingue entre absoluto e Deus revelado é patentemente gnóstica, panenteísta. É o Deus que se faz, que se conhece, ou então que sonha e cria o mundo e assim vai se manifestando. É relevante que este processo seja temporal. O que importa é que, assim, há de devir em Deus o que é distinto das processões trinitárias. Isto é, ele não seria ato puro, mas teria potência passiva, seria um Deus que muda, totalmente contrário ao Deus verdadeiro da metafísica, do motor imóvel da revelação, o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, segundo a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Ademais, seria um Deus em que há escuridão. Não se trata das trevas do conhecimento místico nosso em relação a Deus, mas daquilo que seria o mais essencial em Deus mesmo, o que é totalmente falso. Como podemos ver pelo ensinamento do apóstolo mais tipicamente antignóstico. Deus é luz e nele não há treva alguma, segundo a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1. Por fim, este Deus não seria essencialmente pessoal, não seria o Pai de Jesus Cristo. A religiosidade panenteísta ignora o verdadeiro sentido do caráter pessoal, só conhece o ego, o indivíduo psico-orgânico, confundindo-o com a realidade pessoal. Em outra passagem, diz Wolfgang Schmidt, há, no entanto, uma diferença fundamental entre o conhecimento de um sábio comum e o conhecimento de um sábio iluminado. Ambos são capazes de perceber uma pedra ou uma árvore, mas o primeiro a percebe como uma coisa, uma entidade existente em si mesma, o que ela, na verdade, não é, enquanto o segundo a percebe como uma teofania, uma existência cuja essência e cujo ser derivam da realidade metacósmica. O conhecimento vulgar é a primeira forma de conhecer e a ele se aplica o termo védico Maya, porque o mundo percebido pelos não iluminados é, em certo sentido, ilusório. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, segundo a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12. É consenso para todas as tradições de conhecimento que essa condição genérica de ignorância pode ser superada inteiramente ou em parte, e que essa retificação pode ser efetivada na vida presente através do que o budismo chama doutrina reta e método correto. Ora, o ente criado existe em si mesmo, o que ele não é um existente por si mesmo. Ele possui sua realidade, porém, como relativa e não absoluta. Aqui já fica indicado o panenteísmo ou gnose sofisticado do autor, que se opõe não à sabedoria comum, mas à metafísica teísta da criação ex nihilo, criação a partir do nada. Outra indicação aparece na menção a Maya do brahmanismo. Finalmente, ele toma a passagem da primeira epístola aos Coríntios,
que significa na ortodoxia católica a presença especular da realidade divina na realidade da criação, como se apoiasse uma metafísica panenteísta em que a única realidade é vista confusamente na criação ilusória e real. Para a metafísica cristã da criação, o mundo não é irreal, tem uma realidade dependendo do Criador, mas a realidade é o ser próprio doado para que possa ingressar na própria glória do Criador mediante a graça. É isso aí, esse texto do Joatas Belo, do Hasta la Vista Bíblia. Até a próxima.